Você lembra que uma vez nós tínhamos um encontro lá na casa do Osli, da Salete? E aí tu triste, chorando, tu lá no encontro da Salete, do Osli lá. Aí tu falando da situação difícil que estava passando em casa. Aí foi falado assim, ó, tu crê que um dia o teu marido vai participar de um encontro conosco? Quem estava lá, você lembra? Sim. E aí tu falou assim, eu creio. Você lembra? Olha como Deus é poderoso. Nós podíamos imaginar ele vir num encontro como aqui, né? Mas foi feito um encontro lá na Dona Isabel e ele nem ia ficar, né? Não. E ficou. E foi e vai vir terça-feira. Ele falou que vai vir. Hoje ele vinha, ele estava muita dor nas costas. Mas terça-feira, ele mandou pedir até desculpa para vocês. Pede desculpa para eles que hoje eu não vou, mas semana que vem eu vou. Olha só. E como Deus é poderoso. Mas só, já viu, tu percebeu como Deus faz as coisas do jeito dele? Ele sabe como fazer, ele sabe do jeito certinho que vai dar certo. Às vezes a gente quer do nosso jeito, né? Eu fiquei ali esperando o tempo todo, né? Pode fazer um convite, vamos lá na sua. E lá o encontro não era na casa da Dona Isabel, não era para ti, não era nenhum dos nossos encontros normal. E lá ele estava lá, a gente conversou um pouquinho lá fora lá. E ele estava incomodado, ele ia sair, né? Ele não ia ficar. E ele ficou. Ele ficou, daí aí durante uma pregação ali, eu vi que o olho dele encheu d'água, assim, e ficou assim, Deus quebrou o durão, né? Tocou um pouquinho. Deus sabe quebrar os durão, assim. Deus sabe como fazer. E eu vi as palavras falando tudo para isso. E aí porque eu conheço ele, né? E aí depois eu perguntei para ele, posso orar, posso tocar? Ele falou, pode. E aí quando Deus colocou no meu coração assim, dá um abraço nele. Aí eu abracei apertado assim, puxei ele assim, né? Ele é meio magrinho assim, né? Ele sentiu assim, mas ali esse abraço não era o meu. Não era o meu. Ali ele sentiu o abraço de outra pessoa. E é ali que foi quebrado tudo, entendeu? Por isso que ele quer vir. Deus colocou no coração dele. Ele falou, vamos com Deus. Então assim, Deus é maravilhoso. É porque ele não acredita nisso aqui, né? Ele não acredita. Não, foi o homem que fez. Calma, vou te corrigir agora. Não, Jesus falou assim, eu julgo pelo que eu ouço, então a gente tem que cuidar que ele sai na nossa boca. Eu já falei isso uma vez para ti. Falou assim, ele não acredita, não, ele não acreditava. Agora ele acredita. Se tu falar não acredito, tu tá afirmando como se Deus não fizesse nada naquele dia. Entendeu assim, ó? Então, ele não acreditava, passou a acreditar. Porque Jesus falou para a mulher sírio-filícia assim, ó, por tuas palavras, pode já aconteceu então também, ó, ele tem que ter muito cuidado com isso aí, mano. Porque Deus está fazendo a obra e a gente, pela palavra que está na nossa boca, tá bom? Guarda isso no teu coração. Porque assim, ó, muita gente, tem pessoas que tinham, os antigos tinham esse costume de falar, dependendo pelo julgamento deles pelos filhos, né? Pelo filho, pela filha, isso aí não vai dar nada na vida, ó, isso daí vai comer na mão da mulher isso aí, e é um perigo isso. Jesus ele nos liberta de toda a maldição. Jesus nos liberta de toda a maldição que saiu da nossa boca, que saiu da boca dos outros, contra a nossa vida e contra a nossa própria vida, aquilo que a gente fala. Às vezes as pessoas falam, tem pessoas que desejaram a própria morte, desejaram invocar a morte. E Deus, aquela palavra de maldição ficou ali. O espírito de morte rondando. Então, quando a gente conhece a Cristo, a gente se rende a Cristo, ele quebra toda a maldição, faz todo o mal. Só que é necessário que a gente confesse Jesus Cristo. A Bíblia, olha como é perigoso a questão da boca, a questão de a gente afirmar palavras, né? Mas olha como é maravilhoso quando a boca confessa a vitória, confessa o Jesus Cristo na nossa vida. Tá bom? Mas assim, ó, maravilhoso, tá? Foi maravilhoso para todo mundo, né, dona Isabel? Maravilhoso. A minha filha, a moça, ela ficou maravilhada também. Assim, eu chorei o encontro todo. E ela
ela chorou, né? E o meu genro não ficou, né? O meu genro saiu. Mas eu creio que Aquele ali vai ser o próximo. Ei, eu creio que ele vai sim. quando eu falei para a dona Isabel assim, quando é que vai ser lá em casa? Eu falei, vai ser no dia certo, no tempo certo. Esse era o tempo certo, porque quando eu cheguei lá, logo no começo falou assim, esse encontro aqui não é exatamente para nós, mas esse encontro aqui está marcado para aquela pessoa ali, para esse aqui, para aquele ali. Talvez se tivesse feito esse encontro antes, talvez não está ali, né? Mas era naquele dia certo, com chuva, chuva. E eu digo para vocês, tá? É longe. Quem foi lá sabe. É longe, cara. É a primeira vez, né? Depois você... Não, mas é longinho, é longe. É uma caminhada, é longe. Eu cheguei lá, perguntei para ela se aí nós estávamos dentro de Joinville. O carro é mais perto. Mais perto. Vai cortando. Ela pega uns 4 horas da tarde para chegar às 7 horas aqui. Quando ela pega uns 10 horas da noite aqui, vai chegar 1 hora da manhã em casa. Mas ele voltou, filha. Você falou, Ela falou que ele não ficou esperta. Ela nem fica assim, não, mas Jesus. Esperto assim. Mas tá bom. E maravilhoso. Pro lado bem, meu Então assim, ó, o agir de Guarani, Deus, o agir de Deus é diferente do nosso. Por isso que Deus fala assim, ó, o meu pensamento não é o vosso. Acho que a Mari uma vez colocou isso no zap lá, né? E Deus fala, o meu pensamento não é o vosso. Eu não penso como vocês. Deus não pensa como nós, Ele age diferente de nós. Ele sabe como fazer. É que nem lá em casa, assim, tu pregava para os filhos, né? Pregava tudo assim, eles, por todo o respeito, eles ficavam ali. Agora tu vê filho lendo a Bíblia, fazendo jejum, orando. Entendeu? Vê dando frutos, né, João? As coisas vêm vindo com o tempo, mas com a tua perseverança. Entendeu? Tem gente que persevera uma vez assim, ó. Aí os olhos dela, poxa, mas nada está mudando. Enquanto tu tiver só atrás de Deus, né? Buscando a Deus. E bota as pessoas como Deus da tua vida. Eu falo ali, e se não tivesse problema, situação nenhuma na tua vida, tu buscaria a Deus, tu tinha buscado antes? Tivesse tudo zen, tudo perfeito, tu teria buscado Deus antes, tu ia parar lá na igreja para ouvir a palavra ou buscar em algum lugar? Não? Perfeito que eu digo, não só na tua vida, na vida da tua família toda. Então, de alguma maneira, os problemas fizeram com que a gente buscasse a Deus. É igual o filho pródigo. Qual foi o problema dele? Fome. Comer lavagem de porco. Fez com que ele voltasse para o pai. E se ele ainda tivesse toda a riqueza, ainda tudo ali, enquanto ele tivesse satisfação dele, que ele pudesse, né? Ele não precisar do pai, que ele ficasse naquela situação ali, manter ele. Se ele pudesse se manter, ele ia ficar distante do pai. Só se lembrou do pai, porque ele se lembrava que o pai amava ele e que o pai cuidava dele. Assim na nossa vida também. Vai se deparar com algum momento da tua vida que tu vai sentir saudade de Deus. Tu perseverando é uma situação. Quando tu para de perseverar, se tu parar de perseverar, vai chegar um momento que tu vai sentir saudade de Deus. E eu digo para vocês, é uma dor muito profunda na alma. Mas ela é muito forte para uma decisão. Quando tu sente saudade de Deus, tu vai sentir saudade de coisas que para ti era assim, corriqueira. Mas lá no dia da saudade era indispensável, é muito importante. Espero que não aconteça isso. Mas uma vez eu me afastei por causa da questão da igreja lá, implicância e tal. Eu me afastei.
E assim, ó, mesmo orando, mesmo buscando em casa tudo mais, mas a questão de congregação, eu senti uma falta muito grande. Mas muito grande. Muito grande. Então isso aqui é um presente de Deus. Isso aqui é um presente de Deus. Hoje eu botei lá o videozinho do amor, né? Quem ama a Deus, é forte ou não é aquilo lá? É forte. Porque diz que ali, se a gente ama a Deus, é uma atitude. Se a gente tem uma atitude como a gente não ama, tá? Tipo assim, né, essas coisas, se as coisas não têm devida importância para nós, as coisas de Deus, isso também reflete no amor para com Deus. Não é verdade? Porque a atitude de quem ama é diferente, não é? Sim. Não é? O amor na família. Quem ama não tem preguiça, né? Quem ama... Um exemplo é a Dona Isabel. É pelo amor que ela tem ao Senhor que ela vem de tão longe, né? Então... Ela não vem aqui para conversar com nós porque não tem nada que fazer em casa. Isso não é essa. Então, assim, ó, a Bíblia diz que tem a fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o amor. Por quê? Porque o amor verdadeiro é que vai sustentar essa fé, o amor verdadeiro é que vai sustentar a esperança. Não é a fé que vai sustentar o amor, não é a esperança que vai sustentar o amor, é o amor que vai sustentar tudo isso. Não é verdade? É que nem na tua casa lá, por mais dificuldade que tu tem, por que sustenta? Ainda a casa se mantém de pé. Por que a família se mantém? Por causa do amor. Porque se fosse por causa da paciência, já tinha estado pau na barraca muitas vezes, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Sim. Os conflitos anterior, as decepções e tristeza, a revolta, a briga. Mas o que ainda se faz manter? O amor. Então a tua fé, a tua esperança, a tua perseverança, ela é sustentada pelo amor. Mas o amor há Deus. Por isso que o pastor no vídeo ele fala, Deus sabe, Deus conhece o coração de alguém que faz para impressionar, né? Que busca a Deus, procura impressionar a Deus para ver se recebe algo, daquele que verdadeiramente passou a conhecer e passou a amar a Deus. Por isso que eu falei, tem pessoas que pelas suas necessidades, que nem buscavam lá na igreja, lá antigamente, e aí estava ali só para aquela necessidade. A pessoa às vezes não quer ouvir a palavra de Deus, ela só quer que faça a oração. Como vocês sabem, era pregada a palavra lá 2 horas da tarde, e às 3 horas, 3h30, começava a fazer a oração de posição de mãos. Tinha gente que só chegava às 3 horas, 3h30, ou ficava lá fora conversando, que a gente eu observava, e aí depois eu entrava só na hora da oração. Conhece a Deus, ama a Deus. A atitude de quem conhece, de quem ama é diferente, meu filho. Ah, mas a gente fez a mesma coisa. A gente fez a mesma coisa. De alguma maneira a gente chegou até a Deus por causa de problemas, sofrimento, decepção, tristeza ou falta de alguma coisa. Não é verdade? Ou achando que não tinha falta, mas foi trazido por Deus. Para entender que a maior falta era Deus. Tem pessoas que não sabiam que a maior falta era Deus. Descobriram isso depois. E aí quando tu descobre que a tua maior falta é Deus, tu tem tudo, mas a tua maior falta é Deus, aquilo é como uma bomba atômica dentro da pessoa, explode. Na verdade? Na verdade? É verdade. Explode dentro da gente, né? Chorando uma semana, né? Acho que mais. Mais. E hoje está bem, graças a Deus, né? Hoje tu é mais feliz. Não é verdade? Verdade. Verdade. Tá bom, agora eu vou chamar a nossa pregadora. Nós vamos orar junto, né? Primeiro vamos orar a Deus. Convido você a ficar em pé. E vamos orar. Tem que esperar a nossa irmã na água. Quando a gente ora a Deus, aquilo que eu sempre falo para vocês, né?
Aquilo que eu sempre falo para vocês, quando tem uma pessoa orando, falando com Deus, não interrompa ela. Vai interromper uma pessoa falando com o juiz aqui para tu ver. Interrompe, vai lá e interrompe. A pessoa está falando com o juiz, vai lá e interrompe. Para tu ver o que acontece. Não interrompe. Isso que eu sempre falo, domingo eu fui convidado num lugar, participar do encontro. E lá o camarada falou, o pastor falou. Ele falou exatamente isso ali, mas ele também fazia. E antes mesmo dele falar, um dia eu falei assim, poxa, mas eu também interrompo. E aí, orei a Deus, pedi a Deus por ele. Para minha surpresa, no domingo, ele mesmo confessa também fazia. Porque quando tu vê alguma coisa que tu acha assim, poxa, isso aqui não é muito legal, ora. Eu orei a Deus por ele então. E o Senhor abre os olhos, às vezes tu pega um costume e os teus olhos estão fechados, sabia? Uhum. Tu pega aquele costume. Tu pega aquele costume e tem uma pessoa prestando atenção na palavra de Deus e tu diz assim, ei, tu sabe o que aconteceu lá dentro? A pessoa está ouvindo a palavra de Deus. Está ouvindo Deus falar através da sua palavra. Às vezes eu vejo na televisão lá, nos cultos enormes lá em São Paulo, né? Eu falo para a senhora, olha só, aí eles estão fazendo um momento de oração todo mundo, aí tem uma pessoa orando assim, aí tem aqueles que estão distraídos lá, e tudo quanto tipo de gente. Aí a televisão filma, às vezes a pessoa assim filma aquela pessoa orando. Aí aparece nas telas quem eles estão filmando. A pessoa que está orando, ela está ali. A pessoa de trás ou do lado cutuca a pessoa, tu está aparecendo na televisão. Se faz um negócio desse comigo, não, já dá rua. Olha se a pessoa tem noção, a pessoa está dentro da igreja. Olha se a pessoa tem noção. Não,